Olá, meus amigos, estamos de volta. Meu nome é Rogério Rocha, estamos aqui no nosso canal do YouTube, dando já uma saudação a todos vocês e trazendo um tema novo. Hoje vamos falar sobre a obra Dos Delitos e das Penas de Cesare Beccaria, uma obra do século XVIII, 1764, que é ainda muito marcante quando lida nos dias atuais. Essa obra, de caráter profundamente inspirado pela filosofia do Iluminismo, trouxe uma série de elementos, de argumentos e de críticas à sociedade de então e ao sistema penal da forma como estava estruturado. Com Dos Delitos e das Penas, Beccaria faz um verdadeiro apanhado de injustiças e de coisas que ele achava que eram imperfeições dos sistemas jurídicos de então e passa a tecer uma série de profundos argumentos e comentários de caráter crítico contra o sistema penal, propondo uma reforma no mesmo. Como vocês devem saber, Cesare Beccaria era um filósofo italiano que teve a sua formação toda com os jesuítas na França. Isso fez com que o seu pensamento fosse decisivamente influenciado pelo pensamento que estava em voga à época, começando a surgir e a se expandir pelos meios intelectuais europeus, qual seja o pensamento dos filósofos do Iluminismo. Beccaria levou para essa obra Dos Delitos e das Penas, que até hoje é um clássico muito estudado, sobretudo nos meios jurídicos, ligado muitas vezes ao direito penal ou a um pensamento do direito, mas, lembrando, mais uma vez, é uma obra clássica de pensamento filosófico. O Beccaria foi formado em matemática e depois começou a se dedicar à filosofia. Portanto, é uma obra essencialmente filosófica. Pois bem, nessa obra, como estávamos dizendo, Beccaria elenca uma série de questões que são objeto de uma crítica profunda, na qual ele, influenciado pelos filósofos do pensamento iluminista, os filósofos da escola iluminista, que começava a florescer com muita força nos intelectuais franceses, ele faz uma série de argumentações favoráveis à reforma do sistema penal da época. Dentre outras coisas, ele vai se insurgir, por exemplo, contra as penas infames, contra os castigos, contra a tortura, contra a perseguição religiosa. Ele vai elencar uma série de direitos, princípios, garantias que entendia que deveriam ser dadas aos cidadãos pelo Estado para preservar o contrato social, ou seja, o pacto social, e que os governantes, o poder do Estado deveria ser voltado para o cidadão, que era a base desse poder. Dentre outras coisas, Beccaria se insurge contra a pena de morte, para as quais ele propõe as penas de prisão perpétua e a restrição da liberdade. A prisão, uma espécie de banimento também, mas sempre se insurgindo contra as penas de caráter infame, dentre elas a tortura e a pena de morte, que para ele não surtiam tanto efeito quanto se pensava nos corações dos indivíduos. Ele achava, por exemplo, que uma pena perpétua, de prisão perpétua, a restrição da liberdade por um prazo longo, era muito mais dissuasiva do que a pena de morte, que tinha se transformado à época em um mero espetáculo de ruas e praças, onde pessoas iam ver outras serem guilhotinadas, serem enforcadas, serem executadas. Nessa obra também nós vamos encontrar uma série de princípios, de fundamentos, de garantias que ainda são muito fortes e que estão sendo implementadas em muitos países ainda hoje, nas legislações, nas constituições e principalmente nos sistemas penais, nos sistemas jurídicos penais. Isso dá a noção de o quanto estava à frente do seu tempo o pensamento
dessa corrente filosófica da qual Beccaria fazia parte. Ele traz para a gente, por exemplo, algumas noções como de proporcionalidade entre a punição e o crime, ou seja, na época ele achava que os castigos aos crimes eram muito mais graves do que os crimes propriamente ditos. Então, lá em Dos Delitos e das Penas, vocês vão ver que Cesare Beccaria já pregava que houvesse a necessidade de aplicação de penas mais humanas e penas proporcionais à gravidade dos delitos. Uma outra coisa que ele coloca, que é muito interessante, que eu trago aqui para vocês, para destacar, por exemplo, é que ele entendia que não deveria se fazer, o Estado não deveria fazer distinção, diferenciação entre seus cidadãos. E o que acontecia na época muitas vezes, que é criticado por ele também na obra, é que havia uma série de artifícios legais para deixar de punir ou para aplicar penas menos graves e mais leves à nobreza, por exemplo, enquanto que o cidadão comum, o reles cidadão, recebia por crimes praticados, por crimes de igual natureza, penas gravíssimas, crudelíssimas. Ele já se insurge contra essas medidas que o Estado adotava, principalmente os estados que eram governados, que eram administrados por monarcas, por imperadores, e prega que haveria de ser a pena igual para todos. Isso é um princípio de igualdade e na aplicação da lei penal, que, convenhamos, já é, à época, algo muito à frente do seu tempo. Não era comum que isso acontecesse e muitas injustiças, segundo ele, foram feitas ao longo do tempo, principalmente na história da Europa, com a perseguição de pessoas e punição de pessoas que eram injustiçadas com essas penas graves que lhes eram aplicadas. Como eu disse também, e relembro aqui, o pensamento de Cesare Beccaria, ligado aos intelectuais do iluminismo, trouxe para a obra uma série de outros princípios que eu também gostaria de citar e que são extremamente interessantes. A respeito ainda das penas, ele entendia o seguinte: as penas deveriam ser certas, rápidas e apropriadamente severas. Esses três elementos deveriam estar presentes na natureza das penas que os estados aplicassem aos condenados, aos acusados. A pena não poderia ser incerta, a pena não poderia se demorar, levar muito tempo para ser aplicada, ela deveria ser rápida, imediata e deveria ser severa na medida proporcional dessa severidade. Os criminosos, para ele, deveriam ter medo da lei e medo das penas, que não fossem, não devessem ser necessariamente penas de morte, mas penas por prática de atos que deveriam ser sopesados no momento da aplicação delas e, com a devida proporcionalidade, punissem os delitos na medida de suas gravidades. Essa obra tem uma forte crítica, portanto, ao sistema penal e também à moral religiosa da época, que acabava se misturando com elementos do direito. Era muito comum à época que a moral e o direito, o Estado e a Igreja tivessem uma relação de conexão muito grande que acabava por confundir e misturar as coisas. Uma série de injustiças, segundo ele, também foram praticadas em virtude dessa mistura, dessa união, dessa confusão entre direito e moral, entre religião e lei, entre política do Estado e política prisional. É uma obra que deve ser lida ainda hoje com muita atenção, porque de fato traz um direito que não existia. Ela aponta para um futuro do sistema penal europeu e o que veio a acontecer e ainda acontece hoje em vários outros ordenamentos jurídicos.
as ideias estavam tão à frente do seu tempo que ainda hoje não só fazem eco com as críticas que a obra traz, mas estão sendo concretizadas nos ordenamentos jurídicos. Nem tudo, vejam bem, nem tudo o que o Cesare Beccaria nos traz em sua obra dos Delitos e das Penas foi efetivamente concretizado nos ordenamentos jurídicos atuais. Ainda temos muitas violações de direitos individuais e garantias que ele, já no século XVIII, pedia, clamava nessa obra. Inclusive, por causa disso, a obra foi muito mal recebida na Itália, né? Ele era muito ligado à França, embora fosse um cidadão italiano. Quando retornou a Milão, teve uma série de imbróglios, de problemas, inclusive com ameaças de processos de heresia, dado ao teor e à profundidade das críticas que ele fazia a problemas que à época, para a maioria das pessoas, sobretudo para os estados nacionais, para os monarcas, era algo normal. Por exemplo, a confusão entre quem julga e quem faz as leis e quem administra um estado. E ele criticava abertamente esse tipo de postura. Deveríamos ter magistrados isentos e que só julgassem com base em leis feitas por legisladores, não por monarcas ou imperadores ou reis, e que esses reis apenas tivessem a função de administrar o Estado e não se intrometer em julgamentos ou na legislação. Isso é nada mais, nada menos do que a função estatal, a necessidade que o Beccaria já apontava de tripartição das funções ou poderes estatais. Ele, já alinhado com o discurso e o pensamento dos intelectuais do Renascimento francês e da filosofia do Iluminismo, clamava pela necessidade dessa separação, dessa tripartição dos poderes de forma independente. É um outro elemento que eu acho fortíssimo e que marca profundamente a obra dos Delitos e das Penas. Para terminar, o Beccaria coloca lá para a gente também, nesse belíssimo livro, a questão de que o castigo deve ser medido pelo dano causado à sociedade. Uma das coisas que ele mais se bate é contra as injustiças das penas que eram aplicadas às pessoas. Ele já à época pregava que devesse haver um devido processo legal, que houvesse a garantia de que aquele acusado soubesse do que está sendo julgado, tivesse um direito à defesa e pudesse ter, se culpado, aplicado a ele uma pena que fosse proporcional à gravidade do dano que causara à sociedade e não algo muito mais cruel e muito mais terrível, né, dentro de uma perspectiva penal do que o mal que houvera causado à sociedade. Por fim, de forma muito objetiva, sintetizando uma série de outras questões que existem lá em Dos Delitos e das Penas, Beccaria diz que, para não ser um ato de injustiça e de violência para com um cidadão, para com o indivíduo, as penas devam ser essencialmente públicas, prontas, necessárias, se possíveis, as menores penas aplicáveis nas circunstâncias de cada fato e proporcionais aos delitos. E, por fim, estejam previstas em lei. Por aí temos um verdadeiro libelo ao direito constitucional e às garantias que hoje, no século XXI,
Todos os ordenamentos quase do Ocidente fazem questão de trazerem suas linhas, nas linhas de suas cartas magnas e dos seus documentos legais. É essa a nossa apresentação da obra dos Delitos e das Penas, alguns comentários, algumas notas para aprofundamento dessa leitura. Eu sugiro que quem não leu procure e leia esse belíssimo livro, é um livro que ainda hoje traz para a gente uma série de ensinamentos e mostra como não evoluímos tanto. Não evoluímos tanto porque uma obra do século XVIII que pregava coisas novas aquele período, ainda hoje soa muito atual. Isso dá a pista de que algo está ainda muito errado dentro dos nossos sistemas penais e que temos que evoluir com certeza. Fico por aqui, agradeço desde já a paciência e a atenção de todos, continuem a nos seguir e a dar likes em nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para poder receber todas as atualizações em referência aos vídeos que ainda teremos pela frente. Agradeço a todos, agradeço a você, muito obrigado, até a próxima, tchau.